alguns pensamentos obsessivos e atos compulsivos podem perturbar muitas pessoas. E no Claramente de hoje, o Dr. César Vasconcelos vai tratar desse assunto importante, mostrando os tipos de compulsões e as teorias que tentam explicar esse sofrimento mental. E também vai trazer aqui, é claro, o que fazer para tratá-los. É agora no Claramente. Olá, sejam bem-vindos a mais um Claramente. Comportamentos compulsivos são atitudes relacionadas com repetições frequentes de atos. A diferença entre obsessão e compulsão é que obsessão tem que ver com aquilo que fica na mente perturbando. Você não quer pensar, mas o pensamento está ali. E compulsão tem que ver com fazer. Então, obsessão é pensar e compulsão é fazer. Existem diferentes tipos de comportamentos compulsivos, como, por exemplo, compras, acumulação de objetos, comida, jogo de azar, sexo, exercícios físicos, e tem gente que fala compulsivamente. Outros exemplos de compulsão são verificar várias vezes se trancou uma porta, se desligou o gás do fogão, uma compulsão por roer unhas, arrancar fio de cabelo. As compulsões são uma tentativa de diminuir a ansiedade. Alguma coisa provoca ansiedade na pessoa, ela não sabe o que é porque a causa está inconsciente e essa ansiedade produz pensamentos obsessivos que levam a atitudes compulsivas. Os comportamentos compulsivos são, então, uma busca de alívio da ansiedade que os pensamentos obsessivos produzem. A pessoa se sente aliviada dos pensamentos obsessivos quando pratica atos compulsivos, mas em seguida tudo volta a perturbar porque a causa principal não foi entendida e trabalhada. Existem teorias diferentes para tentar explicar o surgimento de um dos tipos de obsessão e compulsão, que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, no qual a pessoa sofre com pensamentos obsessivos, por exemplo, pensamentos de que as suas mãos estão contaminadas e por isso precisa lavá-las, e ela gasta um tempo enorme lavando as mãos, repetindo isso com frequência. Isso é o TOC. Os cientistas ainda não têm uma definição única, não têm um consenso para compreender a razão do surgimento do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo. Uma das teorias é a biológica, na qual se estudam circuitos cerebrais responsáveis pela regulação de emoções, a tomada de decisão e a avaliação. Quando uma pessoa usa as mãos para alguma limpeza, ela quer lavá-las para fazer a higiene local e isso é normal, claro. O cérebro comanda os circuitos, as mãos são lavadas e pronto. Mas no caso do sofrimento obsessivo-compulsivo, o cérebro tem dificuldade de interromper, desligar ou ignorar os impulsos desse circuito que leva a lavar as mãos. Por isso, segundo essa teoria biológica, surgem as obsessões e compulsões. Outra teoria diz que existe uma deficiência de serotonina em circuitos cerebrais. Serotonina é uma substância cerebral chamada de neurotransmissor, que executa atividades neuroquímicas variadas. Algumas pessoas que tomam medicamentos que aumentam a concentração de serotonina em certas regiões do cérebro relatam melhora dos sintomas obsessivos compulsivos, mas nem todas. Uma terceira teoria que tenta explicar a presença de obsessões e compulsões no indivíduo tem que ver com genética. Cientistas acreditam que existe um componente genético para o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. É mais provável que uma pessoa desenvolva TOC se um membro da família tiver isso. Cerca de 25% das pessoas que vivem com TOC têm um membro próximo da família com este problema mental. Estudos com gêmeos idênticos mostraram que ambos os gêmeos são mais propensos a desenvolver TOC se um deles tiver esse sofrimento.
Existem também as teorias cognitivo-comportamentais, que afirmam que se a pessoa é vulnerável ao toque, é difícil ela ignorar os pensamentos obsessivos. Ela percebe constantemente esses pensamentos e isso pode reforçar ainda mais a sensação de perigosidade deles. Isso cria um ciclo vicioso em que a pessoa fica presa monitorando esses pensamentos que são para ela perigosos ou perturbadores. Estar preso nesse ciclo pode tornar difícil, se não impossível, se concentrar em qualquer outra coisa além dos pensamentos angustiantes. Assim é quando surge uma obsessão, que, como eu comentei, é a presença de pensamentos perturbadores, intrusivos na mente do indivíduo que não são facilmente eliminados. Nas teorias cognitivo-comportamentais, a pessoa pode, por exemplo, se condicionar a ter que lavar as mãos constantemente por causa dos pensamentos de contaminação que insistem em ficar na mente dela e geram ansiedade. Ao lavar as mãos, a ansiedade diminui. Então, se cria um condicionamento de que, quando se lava as mãos, diminui a ansiedade. Daí, a pessoa repete isso muitas vezes para buscar esse alívio. Uma outra teoria sobre as causas dos pensamentos obsessivos e dos atos compulsivos é a teoria chamada de psicodinâmica, na qual as obsessões e compulsões são sinais de conflito inconsciente que a pessoa pode estar tentando suprimir, ou seja, expulsar da consciência, e ela pode estar tentando resolver ou lidar com esse conflito. Esses conflitos surgem quando um desejo inconsciente, que pode ser relacionado a um desejo sexual ou agressivo ou outro, está em desacordo com um comportamento socialmente aceitável. Em alguns casos, quando esses conflitos são extremamente repulsivos ou angustiantes, uma pessoa só pode lidar com eles indiretamente, transferindo o conflito para algo mais gerenciável, como lavar as mãos, ficar contando objetos, entre outros comportamentos. Alguns tratamentos psicológicos, chamados de psicoterapia, nesta teoria psicodinâmica, sugerem que ajudar a pessoa a se conscientizar de seus conflitos inconscientes pode reduzir os seus sintomas obsessivos compulsivos, porém, mais pesquisas científicas ainda são necessárias. O tratamento das compulsões envolve psicoterapia e, em alguns casos mais graves, o uso temporário de medicamentos psiquiátricos sob a orientação do médico psiquiatra. Uma coisa que pode ajudar a pessoa com obsessões e compulsões é dizer para si mesmo que os pensamentos obsessivos não têm valor moral, mas são resultado de alterações neuroquímicas, talvez devido ao excesso de ansiedade. Por isso, a pessoa com toque precisa desvalorizar os pensamentos obsessivos o mais que puder e dizer para si mesma que ela não tem que obedecer ao que eles mandam. Outra tarefa diária importante é lutar para pensar em outra coisa a fim de substituir o pensamento obsessivo. Isso pode mesmo ser difícil no começo, é verdade, mas com o tempo a pessoa pode conseguir evitar ficar concentrada nos pensamentos obsessivos, escolhendo pensar em outras coisas. A dificuldade surge porque existe uma ansiedade forte que leva a pessoa a ter esses pensamentos e eles, por sua vez, conduzem aos atos compulsivos repetitivos. Isso significa que quando a pessoa luta para impedir que os pensamentos obsessivos continuem na sua mente perturbando, ela pode sentir mais ansiedade, pode ficar inquieta, angustiada. Mas com o tempo, essa ansiedade poderá começar a diminuir sem que ela necessite praticar a compulsão para obter alívio daqueles pensamentos. Um exercício útil que pode ajudar é
Ao vir os pensamentos obsessivos, em vez de logo praticar o ato compulsivo, diga para si mesmo assim: eu vou esperar 20 minutos sem me deixar levar pela necessidade de agir compulsivamente. Por exemplo, no caso de uma compulsão para lavar as mãos por vários minutos, a pessoa pode lutar para decidir lavá-las usando menos tempo na lavagem. Se a pessoa não conseguir interromper gradativamente os atos compulsivos, mesmo se esforçando, ela deve procurar ajuda profissional com psiquiatra e psicólogo. Bom, por hoje é isso. Até o próximo Claramente, se Deus quiser. Obrigada, Dr. César. Até o próximo, se Deus quiser. Você sabe que dá para acessar todo esse conteúdo no nosso canal no YouTube. Então, corre lá, Vida e Saúde NT no YouTube, e tem playlist só de Claramente para você rever e compartilhar. Agora está na hora do nosso Boletim de Saúde com Flávia Souza. Acompanhe. É isso mesmo, e eu começo falando de um estudo que foi feito na Inglaterra e descobriu que a obesidade pode atrapalhar a eficácia da vacina contra a Covid-19. Isso significa que as pessoas obesas podem não ficar tão protegidas mesmo depois de serem vacinadas. O estudo também mostrou que os indivíduos com obesidade grave tiveram 76% mais chances de sofrer hospitalização ou morte pelo coronavírus, mesmo estando vacinados, indicando uma perda mais rápida da proteção dos imunizantes. Isso acontece porque a obesidade é tratada como um processo inflamatório e pode afetar o sistema imunológico. E isso, então, faz com que as pessoas obesas tenham mais chances de contrair doenças como hepatite, pneumonia, gripe e até mesmo a Covid-19. A pesquisa destaca a importância de medidas preventivas e do monitoramento de imunização em pessoas com obesidade grave. É essencial que elas recebam a atenção necessária para garantir uma proteção adequada contra a Covid-19. E a idade biológica, que reflete a saúde das células e dos tecidos, pode ser influenciada por diversos fatores, incluindo doenças, estilo de vida e exposições ambientais. Agora, um novo estudo americano sugere que é possível restaurar a idade biológica. Os cientistas descobriram que quando o estresse é aliviado, a idade biológica pode ser restaurada. É isso mesmo. Encontrar maneiras de ajudar o corpo a se recuperar do estresse pode reverter a idade biológica e aumentar a nossa longevidade. Olha que boa notícia! A adoção de medidas para lidar com o estresse, como praticar exercícios físicos, atividades de relaxamento ou buscar apoio emocional, podem ser alternativas para viver mais e melhor. E para encerrar, eu trago um estudo realizado aqui no Brasil pelo residencial israelita Albert Einstein, que revelou que praticar ações altruístas e ajudar outras pessoas traz muitos benefícios para a saúde. O estudo enfatiza que fazer o bem não requer grandes gestos ou recursos financeiros. Pequenas atitudes, como oferecer apoio emocional ou dedicar tempo voluntariamente, têm um impacto positivo na vida das pessoas. O estudo destaca a importância de praticar a bondade e se envolver em atividades de ajuda aos outros como uma forma de melhorar também a nossa saúde. Segundo a pesquisa, realizar atos solidários pode melhorar o bem-estar emocional, reduzir o estresse e fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, pequenos gestos de bondade podem ter um impacto não apenas nas pessoas que ajudamos, mas também em nossa qualidade de vida. Boas notícias, né? Maravilhosas, Flávia. Vindo para cá, dirigindo hoje para o Vida e Saúde, eu estava ouvindo um podcast que falava justamente sobre a importância de nós dedicarmos. Às vezes é mais fácil até a gente doar o nosso dinheiro do que doar o nosso tempo. E aí eu faço a pergunta para você: você tem se dedicado a outras pessoas? Eu vou dar uma dica legal para você se dedicar a alguém. Vem para cá, Flávia, vem para cá que você vai participar dessa dica. Logo depois do intervalo, a gente vai ensinar essa bolacha saudável. E eu quero estimular você, olha só, ela é saudável, ela é simples, ela é fácil de ser feita. Você pode fazer essa bolacha para presentear alguém. Ah, legal. Um gesto de carinho. Sim, um gesto de carinho. Você vai ficar feliz de ajudar e a pessoa que vai receber vai amar também. Vamos fazer uma receita dupla para a gente comer em casa e você compartilhar. Eu te ensino logo depois do intervalo junto com a Flávia.